Muito bem, então vamos hoje à aula 39 da nossa Matemática 1, certo? Vamos encerrar aqui a parte dos números complexos com essa aula 39. É uma aula assim que eu diria para você que tem mais cara de prova específica da UEPG, tá? Não é uma aula que, por exemplo, a parte de números complexos que foi cobrada até o último vestibular foi até as questões envolvendo um pouquinho a aula 38 ali. A aula 39, mais para específica, é mesmo para o PSS. Não é um assunto que cai com tanta frequência. Já apareceu no PSS alguma coisa relacionada a essa aula de hoje, mas não é tão comum, tá certo? É importante a matéria, é importante você conhecer bem, tá? Mas se a gente colocar em termos de relevância em relação aos números complexos, as aulas 37 e 38 têm um peso bem maior na composição das provas do PSS do vestibular do que a aula 39, tá certo? Mas essas operações na forma trigonométrica começam com uma parte bem fácil, que são as operações de multiplicação e divisão na forma trigonométrica, que é muito mais fácil. A gente não vê as operações de soma e subtração na forma trigonométrica, tá certo? A gente começa direto pela multiplicação e pela divisão, então você vai ver que é mais fácil multiplicar e dividir números complexos na forma trigonométrica que na forma algébrica. Aí a gente vai ver a parte de potência, tá? Que é chamada de primeira fórmula de Moivre. E aí sim a parte mais trabalhosa, que é a radiciação de números complexos na forma trigonométrica, que é a segunda fórmula de Moivre, que é talvez a parte mais trabalhosa que a gente vai ver, tá certo? Então vamos começar assim. Eu vou pegar dois números complexos, Z1, 12, que multiplica o cosseno de 120 graus mais I seno de 120 graus, e Z2 igual ao cosseno de 30 mais I seno de 30. Lembrando que o ângulo, o argumento do complexo, né, ele pode tanto aparecer em graus como em radianos, sendo que é mais comum aparecer em radianos, tá? Vamos colocar uma proporção de 60 a 40%. A maioria dos exercícios do vestibular, quando envolvem complexos na forma trigonométrica, coloca o ângulo em radianos. Então é importante saber fazer aquela relação, né? 180 equivale a π, e aí o ângulo que você tem em graus equivale a x para você achar a relação em radianos. É importantíssimo saber fazer a transformação, né? A conversão de graus para radianos e radianos para graus, tá certo? Bom, mas eu coloquei esses dois exemplos, o Z1 e o Z2, para a gente exemplificar. Eu acho que com o exemplo fica mais fácil de você entender como fazer a multiplicação de números complexos na forma trigonométrica. Então veja que é bem simples. Você vai multiplicar os módulos dos dois complexos que eu estou envolvido na multiplicação, tá certo? Que multiplica o cosseno de e vai somar os argumentos. Então ficaria 120 graus mais 30 graus, certo? Mais o i vezes o seno de 120 graus mais 30 graus. Tudo bem? Beleza? Então, para fazer a multiplicação de dois números complexos na forma trigonométrica, você multiplica os seus módulos, né? 12 vezes 4, e soma os seus argumentos. Ó, o argumento do primeiro somado com o argumento do segundo. Ou seja, nesse caso, o Z1 vezes Z2 vai ficar igual a 12 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 48, que multiplica o cosseno de 150 graus mais i vezes o seno de 150 graus. Como a gente viu na aula passada, sempre que envolve exercícios de números complexos na forma trigonométrica, quando ele quer passar para a forma algébrica ou da forma algébrica para a forma trigonométrica, os ângulos que aparecem no exercício são os arcos notáveis no primeiro quadrante, 30, 45 e 60, os arcos extremos, 0, 90, 180, 270, e também os arcos notáveis no segundo, terceiro e quarto quadrante. Por exemplo, 120 graus é um arco notável do segundo quadrante, equivale ao ângulo de 60 graus em módulo, certo? 150 graus também é um arco do segundo quadrante, equivale ao ângulo de 30 graus em módulo, tá certo? Aí tem os ângulos também no terceiro quadrante e no segundo quadrante e no terceiro quadrante e também no quarto quadrante.
Então é importante você saber aquela relação, né, de achar o correspondente a ele no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Os arcos notáveis, então, no segundo, terceiro e quarto quadrante, também aparecem no vestibular. Agora vamos ver a divisão desses mesmos dois complexos na forma trigonométrica. Então a divisão de complexos na forma trigonométrica é muito parecida com a multiplicação, né? Onde lá na multiplicação eu multiplicava os módulos e somava os argumentos. Aqui eu vou dividir os módulos e subtrair os argumentos. Então eu vou fazer 12 dividido por 4, eu vou dividir os módulos, certo? E vou subtrair os argumentos. Então seria, nesse caso, do Z1 menos o Z2, 120 graus menos 30 graus, certo? Mais e seno de 120 graus menos 30 graus. Beleza? Então, na multiplicação de complexos na forma trigonométrica, eu multiplico os módulos e somo os argumentos. Na divisão, eu divido os módulos e subtraio os argumentos. Então, quanto que é 12 divididos por 4? 12 divididos por 4 é 3. 3 que multiplica o cosseno de 120 menos 30, 90 graus. Cosseno de 90 é mais e seno de 90 graus. Tá certo? Então, a divisão de dois números complexos na forma trigonométrica, você divide os módulos, 12 divididos por 4 dá 3, né? E subtrai os argumentos. Então é muito mais fácil fazer uma divisão de números complexos na forma trigonométrica que na forma algébrica, né? Porque na forma algébrica a gente tem que fazer o quê? A racionalização, tirar o i de baixo. Então dá um pouco mais de trabalho. Na forma trigonométrica, você vê que é bem mais simples fazer tanto a multiplicação como a divisão de complexos nesta forma trigonométrica. Beleza? Vamos ver agora então a potenciação. E a potenciação então de números complexos na forma trigonométrica, né, na letra C, para você obter essa potenciação na forma trigonométrica, você usa a chamada primeira fórmula de Moivre. Se escreve Moivre, mas se pronuncia Moivre, tá? Então a primeira fórmula de Moivre é a fórmula que te dá a potenciação de números complexos na forma trigonométrica. Tudo bem? Então, quando eu quero calcular um número complexo na forma trigonométrica elevado a um expoente n, o que eu faço? Eu elevo o módulo a esse expoente indicado e multiplico o expoente n pelo argumento, ó, nθ mais i seno de nθ. Então, vou pegar lá o Z2 do exemplo inicial, que é 4 cosseno de 30 mais i seno de 30. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 4, certo, do módulo, e elevar ao cubo, que multiplica o cosseno de, o expoente é 3, então 3 vezes 30, mais i seno de 3 vezes 30 graus. Então, o complexo Z2 elevado ao cubo é 4 ao cubo é igual a 64, que multiplica o cosseno de 90 graus mais i seno de 90 graus. Tudo bem? Então, a potenciação de números complexos na forma trigonométrica é feita pela primeira fórmula de Moivre. A gente não viu muitas potenciações na forma algébrica, porque quando a gente trabalha em potenciação de complexos na forma algébrica, você vai ter que aplicar a regra do binômio de Newton para resolver. Se você tiver 2 mais 3i elevado à décima, por exemplo, o que eu faço? Como é que eu desenvolvo 2 mais 3i elevado à décima? Eu aplico a fórmula do binômio de Newton, o que dá muito trabalho. Então, o que é mais comum na trigonometria? Quando ele pede a potência de um número complexo na forma algébrica, certo? Um número complexo elevado a um expoente qualquer, o que a gente faz normalmente para ficar mais fácil o exercício? Passa o número complexo da forma algébrica para a forma trigonométrica, aí calcula a potência na forma trigonométrica e aí volta para a forma algébrica.
Porque normalmente vai acontecer uma situação como essa, que é um cosseno de 90, que você sabe que vale 0, e um seno de 90 que vale 1. Então o número complexo fica mais fácil de resolver, né? Ficaria 64i nesse resultado, se eu passasse para a forma algébrica. Então você passa o complexo, ele vem na forma algébrica, você passa para a forma trigonométrica, como a gente viu na aula passada, certo? Faz a potência na forma trigonométrica, como a gente acabou de ver, e aí volta para a forma algébrica. É mais fácil fazer isso do que você calcular um binômio de Newton para resolver uma potência de número complexo na forma trigonométrica. Tá legal? A exceção é justamente aqueles dois macetes que a gente falou já, né, com vocês. Quando você tem 1 mais i elevado ao quadrado, que você sabe que dá sempre 2i, ou 1 menos i elevado ao quadrado, que é igual a menos 2i. Então, quando o complexo for 1 mais i ou for 1 menos i ao quadrado, você sempre transforma um binômio, 1 mais i ao quadrado, num monômio, 2i, ou 1 menos i ao quadrado em menos 2i. É muito comum aparecer potências de complexos na forma algébrica envolvendo 1 mais i e 1 menos i. Mas só esses dois que você pode transformar num monômio. Qualquer outro complexo que tenha um a e b diferentes de 1, aí você tem que fazer isso, tem que passar ele para a forma trigonométrica, calcular a potência na forma trigonométrica e voltar para a forma algébrica. Então, daí dá bem mais trabalho. Só que a potência na forma... a primeira forma de Moivre, você vê que ela não é complicada. A potência na forma trigonométrica é bem fácil, certo? O que é mais trabalhoso, normalmente, é justamente a radiciação que a gente vai ver agora na sequência, tá? Bom, já a radiciação de números complexos, a segunda fórmula de Moivre, é uma fórmula mais trabalhosa, né? Que você tem para calcular a raiz enésima de um número complexo z. Então, para calcular a raiz enésima de z, você vai fazer o seguinte, vai tirar a raiz enésima do módulo. Então, se forem raízes quartas, o n é 4. Se forem raízes quintas, o n é 5. Se forem raízes quadradas, o n é 2. Daí veja como é que fica o argumento. Cosseno do θ, é o mesmo θ, certo? Que multiplica 2kπ sobre n. Então, é o mesmo θ que você tem que achar na forma trigonométrica do número complexo, tá certo? E aí, o que você vai ter? Você vai ter esse k e esse n aqui na fórmula, tá? O n é o índice da raiz. Mas e quem é esse k? Bom, se forem raízes quartas, por exemplo, esse k vai assumir quais valores? 0, 1, 2 ou 3. Se forem raízes sextas, o k vai assumir os valores 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Quer dizer, o k varia de 0 até n-1, tá certo? Então, se forem raízes quadradas, vão ser duas raízes. Então, o k vai assumir quais valores? 0 e 1. Ok? Beleza? Bom, então nesse primeiro exercício, o que eu quero? Eu quero achar as raízes cúbicas de 8i. Raízes cúbicas de 8i. Tá certo? Então, quem seria esse complexo z igual a 8i na sua forma algébrica? Z, na forma algébrica, é 0 mais 8i. Tudo bem? Esse é o número complexo z na sua forma algébrica. Tá. Então, se eu for calcular o módulo do z, que a gente chama de p, né, é a raiz quadrada de... raiz cúbica. O módulo da raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Tá certo? Então, o módulo do z vai ficar igual a quanto? Raiz cúbica, não é quadrada, desculpe. Fiz bobagem aqui, desculpe. Raiz quadrada, esse é o módulo do z, né? Raiz quadrada de 8 ao quadrado é 64. E quanto que é a raiz quadrada de 64? É 8. Então, o módulo desse complexo continua sendo 8, beleza? O módulo z. E quem seria o argumento desse complexo z? Bom, o argumento desse z seria assim. O seno do argumento é b sobre p. 8 por 8 dá 1. E o cosseno do argumento é a0 sobre p, que é 8, que dá 0. Então, qual é o arco extremo cujo seno é 1 e o cosseno é 0?
o θ é igual a 90 graus. Só que quando eu falo em raízes cúbicas de um número complexo, raízes quartas de um número complexo, raízes quintas de um número complexo, eu vou escrever esse complexo, esse argumento, na forma de radianos. Eu sei que 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2 radianos, então eu vou usar o π sobre 2 radianos. Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar esse número complexo, já que eu quero as raízes cúbicas de 8i, eu peguei esse número complexo, escrevi ele na forma algébrica, e aí calculei o módulo desse complexo. Né? Raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 8 ao quadrado deu raiz quadrada de 64, que é o próprio 8. E achei o seu argumento, que vale, então, 90 graus. Tá? Então vamos continuar com esse exercício. Então agora eu vou escrever esse número complexo na sua forma trigonométrica, né? Então o z é igual a 8 que multiplica o cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Beleza? Esse é o complexo z, igual a 8 que multiplica cosseno de π sobre 2 mais i vezes seno de π sobre 2. Agora, eu quero calcular a raiz cúbica desse valor. Então, eu quero calcular a raiz cúbica do z, tá certo? Bom, primeiro, então, eu vou calcular o argumento, o módulo, né? A raiz cúbica do módulo, raiz cúbica de 8, você sabe que é 2, tá certo? Então, o módulo da raiz cúbica de z, nesse caso, vai dar 2. A raiz cúbica de 8 vale 2. E para calcular o argumento, a gente tem que usar aquela forma. Então, eu vou ter 3 valores de k. O k valendo primeiro 0, tá certo? Para k igual a 0, como é que fica a fórmula? Θ mais 2k π sobre 3, né? Então, fica assim, o θ, π sobre 2, mais 2 vezes 0 vezes π sobre 3. Tá certo? Bom, aqui você vai ficar assim. π sobre 2 sobre 3. Multiplica a de cima pelo inverso da de baixo. Então, para k igual a 0, o argumento vai valer quanto? 3π sobre 2. Beleza? Esse é o valor para k igual a 0, tá certo? Esse é o argumento que eu vou ter. Então, para a primeira raiz, vamos chamar de z', né? Z', vou colocar aqui z', ó. Z' vai ficar assim, ó. 2, que é a raiz cúbica de 8, que multiplica o cosseno de 3π sobre 2 mais i seno de 3π sobre 2. Tudo bem? Essa é a primeira raiz que eu encontrei para o número complexo. A raiz cúbica do módulo, o módulo é o mesmo para k0, próximo k que é 1 e o próximo k que é 2. Tá certo? Então eu vou usar o mesmo módulo. O que vai variar para os próximos é o valor do argumento, tá? Então vamos lá, vou puxar um pouquinho mais para cima aqui o papel, ó, tá? E vamos calcular aqui agora para k igual a 1. Como é que ficaria? Vamos colocar direto. π sobre 2 mais 2 vezes 1 vezes π sobre 3. Tá certo? Tirando o mínimo na parte de cima, o mínimo entre 2 e 1 é 2. 2 por 2 é 1 vezes π, π. Mais 2 por 1 é 2 vezes 2, 4. 4π sobre 3. Então, ficaria assim. 5π sobre 2 vezes 3 sobre 1, que daria igual a quanto? 3 vezes 5, 15π sobre 2. E para k igual a 2, eu teria π sobre 2 mais 2 vezes 2π sobre 3, que vai dar igual a, tirando o mínimo, que é 2, né? Então, 2 por 2 é 1 vezes π, π. 2 por 1 é 2 vezes 4, 8. 8π sobre 3, que seria igual, 8 mais 1, 9.
9π sobre 2 vezes 3 sobre 1, que dá igual a 3 vezes 9, 27π sobre 2. Beleza? Então, para K0, eu achei que o argumento é 3π sobre 2. Para K1, eu achei que é 15π sobre 2. E para K2, eu achei que é 27π sobre 2. Então, eu já tenho ali o Z', né? Vamos montar aqui o Z duas linhas e o Z três linhas. Então, o Z duas linhas seria o mesmo módulo, 2, que multiplica o cosseno de 15π sobre 2, mais I seno de 15π sobre 2. E um Z três linhas, que seria a terceira raiz, 2 que multiplica o cosseno de 27π sobre 2, mais I seno de 27π sobre 2. Claro que aqui você pode achar a menor determinação do ângulo, né? Já que esses dois ângulos aqui são ângulos maiores que 2π radiano, certo? Então tem toda aquela técnica para você achar a menor determinação do ângulo em radiano. Divide 27 por 2, daí é um número ímpar, né? Baixa para o par mais próximo, 26π divide por 2, não pode dar número ímpar. O resto da divisão você coloca no lugar do expoente, do numerador, da parte de cima. Mas são as três raízes. O que a gente verificou? Que dá muito trabalho a segunda fórmula de Moivre. Então é muito raro aparecer na prova do PSS, ou mesmo na prova do vestibular, exercícios de números complexos envolvendo a radiciação de complexos na forma trigonométrica, tá? Por quê? Porque demanda tempo para você fazer o exercício. Você tem que achar, primeiro, né, pegar o número complexo que normalmente vem na forma algébrica e passar para a forma trigonométrica. Aí calcular a raiz enésima do módulo que você tem. Então tem que calcular o módulo primeiro, né? Aí depois, cada argumento vai variar o valor lá do θ mais 2kπ sobre n, esse k vai variar de 0 até n menos 1. Então, às vezes, o que pode aparecer, por exemplo, é uma raiz quadrada, né, que seriam duas raízes só, o k valendo 0 e o k valendo 1, para as duas, tá? Mas achar esses dois argumentos dessas duas raízes é interessante. Então, não é uma parte muito comum, a segunda forma de Moivre ela é mais trabalhosa. Se vocês forem fazer na universidade cursos na área de engenharia, principalmente na área de engenharia elétrica, você vai trabalhar bastante com a segunda fórmula de Moivre, tá? Mas aí lá também você pode usar a calculadora para resolver a maior parte dos exercícios. Tudo bem? Beleza? Mas dá trabalho, né? Muito bem, vamos então fazer o primeiro exercício aqui para vocês terem um exemplo de um exercício feito de aplicação. Depois vocês tentam fazer os outros exercícios de aplicação, aliás. O 2 eu acho que é tranquilo para você fazer. O número 3 também não é um exercício difícil, é um exercício bem tranquilo, tá? Assim como o exercício número 4. O exercício número 5 dá um pouquinho mais de trabalho. E o exercício número 6 também é tranquilo, né? Então, desses, o que pode dar um pouquinho mais de trabalho é o 5. Pelo menos esses, tá? Aliás, se você não for fazer a prova específica de matemática na UEPG, se fizer esses 6, tá ótimo, porque mais que isso jamais cairia mesmo. Tudo bem? Então, vamos lá para o exercício número 1. Nesse caso, veja que você tem um número complexo na forma algébrica e um número complexo na forma trigonométrica, tá certo? Aliás, quanto que seria π sobre 12? Vamos passar isso aqui para graus para ficar mais fácil de trabalhar? Quanto que é 180 graus dividido por 12? Bom, 180 graus divididos por 12 vai dar 15 graus. Beleza? E aí eu vou passar esse 1 mais i para a forma trigonométrica, tá certo? Então, vou pegar esse 1 mais i aqui e passar para a forma trigonométrica. Primeiro vou calcular o módulo dele, que é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, o módulo vai dar a raiz quadrada de 2, certo? Bom, vamos agora para o argumento. Então, o seno do argumento é b sobre p. Bom, aqui se eu racionalizar, né, para tirar a raiz da parte de baixo, vai dar raiz de 2 sobre 2. E o cosseno do θ também, né? A também é 1, então A sobre P também vai dar raiz de 2 sobre 2. Como os dois são positivos, significa que é um ângulo do primeiro quadrante.
ou seja, qual é o ângulo do primeiro quadrante em graus, cujo seno e o cosseno são iguais e raiz de 2 sobre 2, 45 graus, sempre dando arcos notáveis, tá certo? Bom, então eu poderia escrever aquele produto ali inicial da seguinte forma. Raiz de 2, que é o módulo, né? Que multiplica o cosseno de 45 mais i seno de 45, certo? Vezes, aí eu coloco aqui o valor do cosseno de 15 mais i seno de 15. Vou apertar um pouquinho aqui para caber, certo? Bom, como é que eu multiplico dois números complexos na forma trigonométrica? Eu multiplico os módulos, raiz de 2 vezes 1, já que não aparece o módulo aqui, é 1, né? Raiz de 2, que multiplica. O que eu faço com os argumentos? Somo, né? 45 mais 15 dá 60, então cosseno de 60, mais i seno de 60 graus. Beleza? Bom, agora vamos passar para a forma algébrica. O cosseno de 60 é um arco notável do primeiro quadrante. Vale quanto? 1/2. E o seno de 60 vale quanto? Raiz de 3 sobre 2i. Fazendo esse produto, você vai ter raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6 sobre 2i. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Eu passei o 1 mais i para a forma trigonométrica, né, que deu raiz de 2 cosseno de 45 mais i seno de 45, transformei aquele valor de radianos para graus para ficar mais fácil de visualizar, e aí achei então o produto desses dois complexos na forma trigonométrica, né? Multipliquei os módulos, raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2, e somei o valor dos argumentos, tá certo? Bom, aqui eu tenho bem destacado quem é o valor de A e quem é o valor de B, né? O A é o X e o B é o Y. Então eu posso escrever aqui, vamos puxar um pouquinho mais para cima, ó. Eu posso escrever o A como sendo o X, né? Então o X é raiz de 2 sobre 2 e o Y é raiz de 6 sobre 2, tá certo? Como ele pede para você fazer raiz de 3 vezes x, então raiz de 3 vezes raiz de 2 sobre 2, e pegar esse valor e somar com o y, que é raiz de 6 sobre 2, isso aqui vai dar quanto? Vai dar raiz de 6 sobre 2 mais raiz de 6 sobre 2. Certo? Raiz de 6 sobre 2 mais raiz de 6 sobre 2 dá quanto? Dá 2, raiz de 6 sobre 2. Dá para simplificar agora o 2 de cima com o 2 de baixo. E a resposta fica quanto? Raiz de 6, que é a letra A. Tudo bem? Então, o x é raiz de 2 sobre 2, o y é raiz de 6 sobre 2, certo? Então, raiz de 3 vezes x mais y. Raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6 sobre 2 mais raiz de 6 sobre 2. Somando raiz de 6 sobre 2 mais raiz de 6 sobre 2, 2 raiz de 6 sobre 2, que vai dar raiz de 6, que é a resposta certa, a letra A. Então, mesmo na forma trigonométrica, os exercícios dão um pouco mais de trabalho para fazer que os exercícios da forma algébrica, tá certo? Mas, assim, chance clara de cair no vestibular, multiplicação e divisão. Potenciação, um pouquinho. Bem pouca chance de aparecer a segunda fórmula de Moivre, que é a adiciação. Tá certo? Então façam os exercícios aí na apostila de vocês, na página número 70, né? 70 e 71, do 2 até o 6, pelo menos. Se tiverem dúvidas, perguntem que eu posto as respostas na sequência para vocês. Tá certo, gente? Então um abraço para vocês e até a aula de sexta-feira. Aí a gente vai começar na sexta-feira um assunto novo, que também cai no PSS, que é a parte dos polinômios. Beleza? Forte abraço e até lá.